parceria entre a medicina e a literatura tem revelado escritores de realce. E o Dois Pontos de hoje traz para você uma conversa entre os médicos Fernando Siqueira e José Teles. Fernando Siqueira é professor de medicina, cirurgião e escritor. Estreou com o livro de contos O Tatuador de Palavras, que lhe rendeu o prêmio Osmundo Pontes de Literatura. Ao Lado do Morto, seu segundo livro, com contos mais longos, marcados pelo seu estilo sereno de narrar, foi agraciado com o prêmio Unifor de Literatura. Já o anestesista José Teles escreve poemas e iniciou a carreira literária com o livro Conversando. Em seguida, lançou Sermões da Pradaria e Lacre do Silêncio. Assim como Fernando Siqueira, José Teles ganhou o prêmio Osmundo Pontes de Literatura, com seus 100 poemas reunidos na obra Solo das Chuvas. Mais recentemente, como diretor de Cultura e Arte do Ideal Clube, Teles organizou Poemas de Mesa, uma coletânea que reúne escribas do nosso estado. Deleite-se agora com o bate-papo entre os médicos escritores Fernando Siqueira e José Teles, entrevistados por Jade de Oliveira, aluno do curso de Comunicação Social da Unifor. Doutor Fernando, como foi que o senhor começou a escrever contos? O que o motivou a isso? Olha, essa é uma pergunta complicada e difícil, sabe? Porque eu acho que escrever é meio que um ato de sobrevivência, talvez, um ato de pura inspiração e muitas vezes não tem explicação. Mas quero crer que eu sempre fui meio que escritor. Sempre gostei de escrever, desde jovem, com meus amigos de rua, ali na rua Barão de Aracati. Tínhamos um grupo de amigos e vivenciamos ali aquela época ainda do pessoal do Ceará, quando surgiu aquele movimento musical, e a gente tinha a mania de escrever as primeiras poesias, os primeiros poemas. Mas, Fernando, me diz uma coisa, e o estilo, a forma, esse teu jeito de escrever o conto, que é um jeito diferenciado? Quem lê seus contos sabe que ele se diferencia bastante do trivial. Você tem uma sensibilidade e usa a metáfora dentro do seu conto que dá um colorido muito especial ao seu conto. Isso foi aprofundado ou já veio, a vôlei do azul ele aparece? Olha, Teles, assim, rapaz, eu acho que aos poucos a gente vai começando e vai se aprimorando e vai desenvolvendo, né? Eu acho que você perguntar a um escritor como é que ele desenvolveu a sua técnica de escrever, é mais ou menos como perguntar a um homem, quando ele está adulto, como é que ele desenvolveu a sua personalidade como homem. É uma coisa que vai se formando naturalmente com aquele indivíduo. Lógico que por trás de um escritor tem que haver muita leitura, não existe escritor sem leitura, para escrever, todo escritor tem que ler muito, porque vem daí a sua bagagem. Como viver. Para você estar adulto, adquirir uma certa maturidade, você tem que viver muito, conhecer muitas pessoas. Eu entendo assim como parte, porque eu acho o seguinte, que você tem que ter a sensibilidade. A maturidade técnica, o aprofundamento através do estudo da técnica e do próprio estudo do conto, do estudo da poesia, dos tipos de versos, dos tipos da semântica do verso, isso aí você pode até aprender na faculdade. Mas o momento certo da entonação, a metáfora estilizada, no momento adequado para dar à frase aquele sentido poético, aquele sentido gostoso de se ouvir, eu tenho a impressão que isso aí é endógeno. Vem. E é endógeno, vem carregando tudo que você traz. Ah, exato. Vem trazendo a sua ancestralidade. Por exemplo, na sua poesia, Teles, a gente que eu lhe conheci como poeta depois, que nós somos médicos, os dois nunca chegamos a trabalhar juntos, assim, dentro de centro cirúrgico, mas Se bem você... que eu lembro, porque você faz uma coisa que eu faço anestesia, você faz cirurgia, eu como né? cirurgião, mas fui lhe conhecer como poeta agora, depois que comecei a entrar na literatura. Mas salta aos olhos na sua poesia que a sua poesia vem carregado muito da sua infância, da sua herança, da sua família, da sua cidade. Né?
Isso aí salta aos olhos. Ninguém pode fugir ao seu passado. O seu atavismo, ele é o arcabouço da sua personalidade. Ninguém pode fugir a isso, essa que é a verdade. Quer queira, quer não, você escreve com a sua infância e com o seu passado. Com ela, tem uma intimidade do solo com a raiz e a alegria da planta com a chuva. Somos seiva e colheita, cicatriz e ferida, sabor e uva. Doutor Teles, e quanto ao senhor, houve algum ponto de partida para o seu interesse, a sua prática pela poesia? É possível dizer onde foi que tudo começou? Não, eu acho que há uma certa temporalidade disso aí. O poeta, eu sempre digo, o poeta não se faz, o poeta nasce. Você fazer uma quadra, eu aposto como todo mundo estudando faz uma quadra, faz um soneto. Você tem que ter sensibilidade para fazer. Até uma coisa que é um pouco primária, mas se você não tiver sensibilidade, você não desenvolve. Essa que é a verdade. Não há desenvolvimento poético sem sensibilidade. Eu acho que todo poeta pode até... Porque o bom de hoje, e que é o mal de hoje, segundo alguns, é que todo mundo faz poesia. Mas é muito bom ler uma poesia belíssima, como é péssimo ler um péssimo poema. O poema de pé quebrado, para mim, ele não existe, mas não é só porque ele é pobre de rima, não. Ou a rima está solta, está feita, está errada. É porque eu acho que a poesia não é rima, a poesia é sonoridade, a poesia é sequência metafórica sonora, é rima atuante. Não é a rima do feijão com o João, é a rima da lua com a noite vazia. Para mim, isso aí é que é poesia. Mas você acha que um poeta cresce ao longo da sua caminhada como Cresce. poeta? Por exemplo, você leu muito quando começou a se interessar a poesia? Quem foi que lhe Eu comecei a ler mais. Eu sempre digo que o meu guru intelectual é o Pedro Henrique Saraiva Leão. Foi no passado, continua sendo. O Pedro é um intelectual. Pedro Henrique, atual presidente da Academia Cearense de Letras. O Pedro é intelectual porque ele é quase um polígrafo, Pedro Henrique. Então, o Pedro foi quem começou a me dizer os livros que eu tinha que ler mais assiduamente, com mais intensidade, com repetição. Então, e o Pedro me ensinou isso. O Pedro me ensinou os caminhos da leitura. Aí eu comecei a fazer o meu caminho através desse ensinamento do Pedro. E outra coisa, a melhor coisa que você que escreve sabe muito bem, Fernando, é a crítica. É você aceitar a crítica de quem também é do ramo. Não a crítica destrutiva, aquela crítica que o cara vem eivada de sinões intencionais, mas a crítica onde o cara sente que diz assim, tem alguém abalizado criticando porque quer melhorar o texto. Se você pegar os grandes críticos brasileiros e você ver aqui o nosso crítico, a primeira coisa que o menino dizia é o seguinte, olha, a nossa crítica é porque ela é muito afetiva, ela vem eivada de afeto, então ela se perde como crítica. O livro deixa de ser analisado e o autor passa a ser querido. Então, a gente se perde muito nesse tipo de crítica aqui. É muito difícil aqui no Ceará o crítico que critica a obra, que começa a ler de trás para frente o livro, que lê 2 vezes sem prestar atenção ao texto para poder começar a fazer sua crítica. Porque isso é que é crítica. Doutor Fernando, quais são as suas leituras favoritas, né? O que é que o senhor mais gosta de ler e o que é que o senhor toma mais como referencial? Olha, a gente tem o hábito de ler desde a infância, né? Acho que uma das heranças que eu tive muito boa do Colégio Cearense, dos maristas, foi o hábito que os irmãos maristas nos impuseram, nos colocaram de leitura. Então, naquela época, a gente leu todos aqueles escritos. Quem for aluno do Cearense leu todos aqueles autores clássicos, como José de Alencar, Machado de Assis, Jorge Amado, todos aqueles escritores que eram os clássicos naquela época, nós lemos. Mas hoje eu gosto muito de ler a literatura latino-americana, eu gosto muito de ler o colombiano Gabriel Garcia Marques.
que é um escritor que marcou a sua geração toda e que terá, durante algumas gerações ainda, um grande número de escritores que vêm com uma certa influência da sua escrita. Gosto muito também do peruano Mário Vargas Llosa, que é um escritor espetacular, inclusive que tem um livro muito interessante que se chama Cartas a um Jovem Escritor, um livro interessante porque é muito até instrutivo para aquele que está se iniciando na literatura, não só que está se iniciando, mas também aqueles que já estão escrevendo, porque é um livro muito rico, a começar pelo subtítulo, né? Toda vida merece um livro. É o subtítulo do livro, que é um subtítulo espetacular, né? Toda vida merece um livro. Toda vida merece um livro. E quanto ao senhor, doutor Teles, quais são suas leituras favoritas? Olha, eu sou fã incondicional do Geraldo Melo Mourão, o grande cearense que escreveu pelo mundo afora, autor de O País dos Mourões, né? E que morreu há pouco tempo, precisa ainda ser absolutamente homenageado nesse país para a gente aprender a respeitar o passado. Foi indicado ao Prêmio Nobel de Literatura, Nobel, né? exatamente, de literatura. Correu na lista o Geraldo prévia, Melo Mourão era pouco homenageado no Ceará. Ele era mais brasileiro, muito mais do que cearense. Apesar de ser cearense, nada ia mais essa terra e gostar de rapadura, né? Mas um homem que conhecia o mundo, escreveu sobre a China como ninguém, as coisas belíssimas que ele escreveu ainda na China, todo o país exótico que ele conhecia, porque conhecia o mundo, e tinha uma prosa muito boa e uma poesia belíssima, né? E o nosso pernambucano aqui, morreu tuberculoso no final da vida, tuberculoso entre aspas, porque naquele tempo cronificava, ninguém tinha terapêutica específica para tuberculose, o pernambucano, o menino Manuel Bandeira. A poesia do Manuel Bandeira, para mim, se você olhar a poesia do Manuel Bandeira, ele não usa uma palavra, uma rima rica. Só esclarecendo para o leitor que em poesia a rima rica é aquela rima de palavras nobres, mas raras. Não é, tem que ser rara a palavra. Isso é o que se chama rima rica em poesia. Então, ele não usava isso. Ele usava palavras simples e fazia um poema belíssimo, né? Hoje, aqui em Canidé, passado tantos anos, já não desfruto mais a convivência daquele sorriso extraordinário do meu pai, nem a facúndia dos olhos da minha mãe. Mas a lembrança de suas feições e de suas atitudes tem estado sempre a me guiar. Aqui no altar, quando estou a orar e a celebrar a missa com muita fé, procuro acalmar a todos e abençoá-los com um sorriso franco que aprendi naquela inesquecível viagem. Depois do intervalo virão mais prosa e poesia, com os escritores médicos Fernando Siqueira e José Teles. Voltamos já! Hoje, o Dois Pontos está no apartamento do Dr. José Teles, que recebe o Dr. Fernando Siqueira para conversarem sobre seus caminhos na literatura. Agora, voltando à obra dos senhores, Dr. Fernando, quais são os temas centrais nos seus contos? Olha, se fosse centralizar minha literatura, eu acho que o tema central é o ser humano. O tema central é o ser humano. Eu sou apaixonado pelo ser humano, com todas as suas virtudes e com todos os seus defeitos, né? Porque somos mesmo cheios de virtude e cheios de defeitos, e a literatura tem que trazer isso, o texto tem que ser muito verossímil, tem que ser muito próximo da realidade, né? Então, assim, o que marca, eu acho, que a minha literatura é isso, é trazer essa verdade que nós vivemos no cotidiano, situações que às vezes a gente cruza no dia a dia, que pode passar desapercebido, mas que ali está escondido muito sentimento humano, né? Muita gente vivendo e presenciando aquilo, e que a gente vai tentando colocar na forma de uma história agradável, né? Eu acho que a literatura ela tem que ser contributiva. Eu acho que a literatura ela tem que contribuir de alguma forma para o leitor, né? Ela tem que ser, eu sempre procurei, quando estou escrevendo, sempre procuro isso, que o leitor possa
receber alguma coisa. Primeiro, que seja agradável o que ele está lendo. E segundo, que aquilo contribua de alguma forma. Nem que seja com um riso, um sorriso dele, ou segundos de reflexão sobre alguma coisa. Se Jandira fosse capaz mesmo de contar tudo o que se passa em sua casa, tudo que se vive em meio a uma família de catadores, talvez não fosse possível fazer Fausta compreender o tamanho da diferença que existe entre seus mundos. Só a miséria absoluta tem a capacidade de estender nossos limites, de modo que nos possibilite compreender o incompreensível. Portanto, seria mesmo impossível explicar como é viver além da desilusão, só vivendo. E quanto ao senhor, Dr. Teles, quais são os temas mais comuns na sua poesia? Sobre o que o senhor gosta de escrever? Olha, a poesia difere um pouco, se bem que a temática seja semelhante, mas a poesia, todo poeta gosta de falar sobre o amor. É perigosíssimo, porque é um tema já rarefeito, mas é eterno e universal. Mas dentro do aspecto, aí tem a introspecção. Eu sou um cara muito introspecto e com uma certa tendência à solidão muito forte. Entendeu? Eu tenho, essa minha escrita, ela passa obrigatoriamente, quando você faz uma projeção, por exemplo, de limitação humana, você começa a ser triste. Quando você começa... fiz agora um poema que terminei agora, que o poema estava querendo sair de qualquer jeito, sobre a alma humana. Essa coisa indefinida, sem peso e sem medida, de existência duvidosa e que foge quando o corpo está mais sentindo, quando o corpo mais precisa dela. Na hora da morte ela foge. Então, você fala dessas coisas, isso é fim. Isso, essa introspecção é um pouco triste. E às vezes eu entro muito dentro dessa área. E a gente sempre luta com aquilo, com as credibilidades. O poeta, ele descreve muito as suas crenças, as suas credibilidades. Todo escritor, mas o poeta, ele tende a essa faceta da solitude, da solidão, mais do que os outros. Teles, e atualmente, assim, a poesia, ela tem uma chamada nova poesia, né? Quando o concretismo surgiu, acho que ele assim, trouxe um impacto, uma maneira diferente de fazer poesia. Trouxe e ficou, né? Trouxe e ficou. Porque, aliás, nós tivemos concretistas do Ceará, foram Zé Alcides Pinto e Pedro Henrique Saraiva Leão, me parece. Foram os dois concretistas. Não sei se teve outro, eu estarei fazendo injustiça. Mas foi uma escola que passou, porque era uma coisa que a gente terminava lendo e se perguntava besouro, zum, 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 zum. Quer dizer, aí tinha gente adepto, ainda hoje tem gente adepto, mas que ela, de um modo geral, ela tendeu a ser aquela fase. Eu acho que a poesia hoje ela é uma poesia mais livre, é a poesia do verso-librismo, é a poesia sem aquela rima obrigatória, é a poesia da sonoridade, é a poesia da simplicidade, é a poesia onde poucas as pessoas que fazem livro de poesia sabem fazer poesia. Ontem, ainda me lembro, havia uma fita veludo no solar da minha infância. Minha avó, bonita, dava aulas de canto e saía enluarada pelas ruas. Minha mãe, faceira, se abraçava com meu pai e estocava no quintal o cheiro de seus pecados. Doutor Fernando, a profissão de médico influencia de alguma forma a sua escrita? Não tenho dúvida. Não tenho dúvida, porque todo médico ele convive muito com o ser humano, né? E convive em situações, na maioria das vezes, situações difíceis, onde a pessoa está fragilizada, onde a pessoa está numa situação complicada. Isso faz com que você tenha a oportunidade de conhecer a pessoa frágil, o ser humano frágil, né? Então a gente convive muito e convive com muito tipo de... E é impressionante, o médico, ele, no dia a dia dele, se ele der tempo um pouquinho ao seu paciente e aos familiares, é impressionante como os pacientes, eles chegam a se abrir muito e fogem até da sua própria doença
na liberdade de utilizar o médico que está ali ouvindo para descarregar suas histórias, suas emoções e tudo. Então, eu acho que o médico tem uma influência assim, e foi assim com a literatura toda. Nós temos aí, a literatura está cheia de exemplos de médicos que foram grandes escritores, né? Nós temos vários, o grande contista russo, Tchekov. No Brasil nós temos vários exemplos, a terminar aí pelo nosso grande Pedro Nava, né? Muitos exemplos de médicos e escritores e que marcaram a literatura. Hoje nós temos, na atualidade, um excelente contista brasileiro da atualidade, que é o Moacir Sclia, né, do Rio Grande do Sul, um contista muito bom, refinado, contos muito bem premiados, né, da Academia Brasileira de Letras. Né. A medicina, você se alia, você tem um grande aliado quando tem sensibilidade literária com a medicina. A medicina é uma grande aliada. Inclusive, a literatura passa a ser uma catástrofe dentro da medicina para nós. Muitas vezes, com certeza. E dá elementos de alta credibilidade poético-literária para você começar a criar. Né? Porque, olha, se aprofundar no sentimento, se você for olhar a dor humana, ela traz no seu bojo vários porquês de sensibilidade. A modificação da alma, do corpo com a dor, é algo de impressionante. Se você observar detalhes disso, você passa a ter elementos figurativos importantes para o seu contexto de escrita. É impressionante essa relação que o Fernando está dizendo, como ela pega na gente, ela dá elementos para a gente começar, às vezes uma ideia nasce dali, uma escrita nasce dali, o texto já vem pronto praticamente, você só faz. O senhor pode, então, inclusive, fazer a poesia com coisas que o senhor não precisou viver, né? Como é necessário a maioria dos poetas, né? Exatamente. Dá esse elemento. A literatura e a medicina, elas são duas irmãs que se interagem absolutamente. O Dois Pontos fica por aqui. Se tiver dicas ou sugestões, envie para o nosso endereço eletrônico doispontos@unifor.br. Obrigada pela sua companhia e esperamos você no próximo programa. Até mais!